Bom, pessoal, então, na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre os materiais permanentes do laboratório. Nós conversamos brevemente na aula anterior, no qual nós fizemos uma revisão sobre as vidrarias e aproveitamos e já fizemos aí uma apresentação de alguns materiais permanentes, mas nós não finalizamos. Portanto, hoje nós vamos finalizar essa parte. E vamos também falar de um tema muito importante para nós, que é sobre microscopia, né? O microscópio, para nós biomédicos, é um dos nossos melhores amigos, né? A gente vai passar aí muito tempo ao lado desse equipamento, portanto, é muito importante conhecê-lo. Então, pessoal, faltou falar para vocês sobre um equipamento que é muito utilizado no laboratório, que é o agitador magnético. Eu não sei se vocês conhecem, mas esse equipamento ele é bastante interessante. Ele é utilizado, pessoal, no preparo de soluções, principalmente para homogeneizar a solução. Esse é um conceito novo para vocês, mas que também é muito importante no que diz respeito ao preparo de soluções. Homogeneizar significa misturar, tá certo? Fazer com que a solução se torne homogênea, ou seja, completamente dissolvida, tá? Completamente misturada, no caso da gente estiver tratando de reações entre sólido e líquido, né? Aí a gente cabe aí o conceito de dissolver, mas se nós estivermos misturando dois líquidos, seria então para misturar mesmo, né? Tornar a solução homogênea. Então, existe um equipamento que é chamado de agitador magnético, que é esse daí demonstrado para vocês, né? Alguns agitadores, além de terem essa propriedade de apresentarem essa placa magnética, eles também funcionam como aquecedores, certo? Então, nós temos essa placa aqui, onde a gente coloca a solução a ser agitada. Normalmente, a solução é acondicionada num becker, tá? E onde também se controla a intensidade da agitação, através desses botões que estão aqui demonstrados. Como que é possível essa agitação da solução? O que acontece, pessoal, é que esse equipamento ele tem um ímã integrado ao motor que vai controlar então a velocidade da rotação, permitindo assim uma agitação mais eficaz. Mas como é que isso pode acontecer? Acontece o seguinte, nós colocamos dentro do becker contendo a solução um pequeno utensíliozinho que é chamado de peixinho, que é, na verdade, um agitador magnético. São as barras magnéticas, né? Então, as barras magnéticas, elas apresentam diferentes tamanhos, tá? Como demonstrado aí para vocês na figura do meio. Aqui, pessoal, eu tenho demonstrando para vocês à esquerda uma solução, um becker, né, contendo uma solução azulada no agitador. Aqui, se vocês observarem no fundo do becker, nós vamos ter como se fosse aí um utensíliozinho bem pequenininho, branco, que é o que a gente chama de barra magnética. E aqui à direita nós temos demonstrando uma solução sendo agitada, ou seja, a partir do momento que eu ligo, né, o agitador magnético, por conta da atração no ímã, o agitador, né, a barrinha vai começar a girar. Por isso que a gente chama de peixinho, porque é pequeno e ele fica aí como se ele estivesse nadando na solução. E por isso ele ajuda, então, a misturar os componentes dessa solução. Então, pessoal, outro equipamento que é muito importante na estrutura do laboratório é o espectrofotômetro. Nós já conversamos um pouquinho sobre ele lá na aula de bioquímica, né? Nós tivemos uma leve introdução a respeito deste equipamento e nós vimos que no setor de bioquímica ele é muito importante, né? Porque ele auxilia na determinação da concentração de uma determinada substância de interesse. Então, pessoal, eu resolvi apresentar aqui para vocês alguns conceitos básicos de espectrofotometria, justamente para que vocês possam conhecer o funcionamento deste equipamento, tá? Então, o conhecimento relativo à absorção de luz pela matéria, ele é
a forma mais usual de determinar a concentração de compostos, substâncias presentes em uma solução, tá? Todo composto químico, ele absorve, transmite ou reflete luz em um determinado comprimento de onda, certo, pessoal? Então, por meio dessa técnica de espectrofotometria, é realizada a medição da intensidade de luz em comprimentos de onda específicos para cada substância, tá? Sendo aí, então, que os componentes de uma solução podem ser identificados por seus espectros característicos, seja a ultravioleta, ao visível ou ao infravermelho. Mas o que significa isso, Raíssa? O que você está falando? Pessoal, o que eu estou falando é o seguinte. Aqui eu apresento para vocês o espectro da luz. Só que vocês concordam ou já ouviram falar que o espectro da luz não é somente aquilo que nós enxergamos. Em cinza, nós temos os comprimentos de onda que são possíveis de serem detectados pelos olhos. Porém, à esquerda e à direita desse campo aí delimitado em cinza, nós temos comprimentos de onda que são chamados respectivamente de ultravioleta e infravermelho, que não são detectados pelos olhos humanos. No entanto, existem alguns compostos químicos que absorvem nestes comprimentos de onda. Por isso, nem todas as reações químicas elas resultam no aparecimento de cores, porque nem todos os compostos químicos absorvem em comprimentos de onda que podem ser observados pelos olhos humanos, tá certo? Por isso a importância do espectrofotômetro, porque ele vai permitir a dosagem, né, a determinação da concentração de uma determinada substância ou de um determinado composto naquela solução, que eu não estou visualizando, tá certo? Porque nem todos os compostos são visíveis ao olho humano, tá certo? Então, o UV e o infravermelho são exemplos de regiões do espectro da luz que não são visíveis, por exemplo. Quais outros? Nós temos os raios-x, os raios gama, as radiofrequências, tá certo? Então, seria essa a ideia, pessoal. Para o próximo slide, passando aí para o próximo slide. Bom, a técnica utiliza a propriedade das soluções de absorver ou transmitir a luz para quantificar as reações. Então, pessoal, existe um princípio químico que foi desenvolvido por um cara chamado Lambert Beer, né? Na verdade, esse é o nome do princípio, que está relacionado às pessoas que o desenvolveram, que permite, então, converter a absorbância, ou seja, a quantidade de luz aí absorvida, em concentração. Isso é feito a partir dessa fórmula química, que leva em conta o comprimento de onda e também o comprimento, ou melhor dizendo, a espessura do meio absorvente, ou seja, daquele meio ou aparato que está sendo utilizado para dosagem daquela solução. Nós vamos ver um esquema e vai ficar mais fácil, tá? Então, como eu disse para vocês, na prática, a luz absorvida ou transmitida vai ser proporcional à concentração da substância de interesse na solução. Aqui, pessoal, eu coloquei até uma frase aí para ficar mesmo na cabeça de vocês. É como se fosse uma impressão digital. Os compostos químicos, eles apresentam a absorção num comprimento de onda específico e característico daquele composto químico, que permite, então, que ele seja diferenciado dos demais, tá? Quanto mais concentrada a solução, maior a absorção de luz. Mas o que é importante ficar na nossa cabeça? Que nem sempre as reações químicas vão ser colorimétricas. O objetivo, né, do espectrofotômetro é determinar a concentração de uma determinada substância química em uma solução. Nem sempre ocorrerá a formação de cor, porque nem todos os compostos absorvem no espectro de luz visível, tá? Pessoal, então é o seguinte, o que é um espectrofotômetro aqui, na verdade, esse slide eu já tinha dado para vocês na aula de bioquímica. O legal é vocês observarem o seguinte,
Os compostos químicos, as reações químicas, elas podem ser realizadas nos tubos de ensaio, nos Eppendorfs, né, nos Falcons, e elas então são transferidas para as cubetas, que são esses aparatos que podem ser de plástico, de vidro ou de quartzo. É importante que as paredes da cubeta estejam extremamente limpas, porque a luz vai incidir nessas paredes e então a solução, né, contendo a substância de interesse, vai emitir um sinal de absorvância que vai ser detectado pelo detector. Aqui nós temos um profissional colocando a cubeta no espectrofotômetro e aqui nós temos um princípio básico, né, de funcionamento do espectrofotômetro. Nós temos uma fonte de luz, né, temos aqui um prisma dispersor que vai incidir então sobre a cubeta, né, onde nós vamos colocar a amostra. Conforme esse composto absorva, ele vai também transmitir um sinal de absorvância que vai ser então detectado pelo detector e convertido em concentração, tá bom? Eu carreguei aqui um videozinho sobre espectrofotometria. Eu espero que eu consiga transmiti-lo para vocês e espero também que ajude vocês na compreensão. Vocês até aqui teriam alguma dúvida? Bom, pessoal, então, enquanto vocês falam aí, eu vou tentar transmitir o vídeo. Na verdade, eu carreguei ele aqui, mas não tô conseguindo. Só um instantinho. Eu vou carregar aqui pra gente no YouTube, tá bom, pessoal? Não se preocupe, Cris, que a aula tá sendo gravada. Por enquanto tá tudo bem. Então, mesmo que você tenha perdido, não vai ficar em prejuízo. Tô tentando aqui carregar um vídeo para vocês. Se você quiser perguntar alguma coisa, Cris, a respeito do que você perdeu, também fique à vontade. Enquanto isso, eu vou projetar o vídeo aqui, vamos ver se vai dar certo. Deu certo, pessoal. Vamos acompanhar então aí esse videozinho sobre espectrofotometria. No vídeo de hoje, que faz parte da linha dos métodos de análise, vamos falar sobre espectrofotometria, mais especificamente de absorção de luz, que vai desde o ultravioleta até a luz visível, também conhecido como UV-Vis. E é o método mais utilizado nas análises biológicas ou físico-químicas, e praticamente todo laboratório de análises tem um espectrofotômetro, pela grande abrangência e pelo baixo custo das análises. Para explicar melhor o método, é preciso falar um pouco do equipamento em si. Ele é composto por uma luz que vai incidir em um prisma, e o prisma divide a luz em diferentes comprimentos de ondas, gerando diferentes cores, que vão desde o ultravioleta, passando por todas as cores do espectro visível, que são violeta, anis, azul, verde, amarelo, alaranjado, e quanto mais próximo do vermelho, menor a frequência e maior o comprimento de onda. Depois de passar pelo prisma, o comprimento de onda é selecionado no equipamento, que vai passar por um monocromador, que vai transformar essa luz em um só comprimento de onda específico. Então, a luz monocromática vai passar por uma cubeta que contém a solução alvo, que tem a substância que você quer